Olá pessoal, tudo bem? Que o nosso Criador do Universo esteja conosco, nos ajude a nós fazermos um trabalho útil, né? Hoje nós vamos enfocar a eletrosfera, que é aquela parte em que os elétrons circulam em torno do núcleo do átomo, né? Nesse nível, nessa região, é que nós observamos os fenômenos vinculados à química, aos fenômenos químicos, né? Troca de elétrons, compartilhamento de elétrons, que são ligações químicas, né? A gente vai falar disso já já, bem rapidamente. E tem a parte nuclear. Ali a gente observa reações como fusão, fissão nucleares e também radioatividade, né? Transmutação de elementos. Então, no caso nuclear, a gente pretende falar no próximo vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrosfera. A eletrosfera, essa região onde os elétrons giram em torno do átomo, ela possui uma quantidade máxima de níveis. Nós vamos dar uma olhadinha numa figura aqui só para a gente mentalizar, né? Em cada nível desse existe uma quantidade máxima de elétrons possíveis, né? Uma quantidade possível de máxima de elétrons. Então vamos dar uma olhadinha na figura aqui. Aqui, ó. Isso aqui é só para a gente ilustrar, né? Aqui nós temos a camadas circulares, pode ser circulares e elípticas, a camada K, né? L, M, N, O, P, Q, ok? E a gente tem também essa outra figurinha aqui, ó, que ela ilustra a quantidade máxima de elétrons em que cada camada pode possuir, né? K, L, M, N, O, P, Q. Na primeira camada, 2 elétrons, na segunda, 8, na terceira, 18, 32, 32, 18 e 8, ok? Só para a gente fixar ideias aqui. O que acontece? A gente vai ver os elementos, eles possuem diferentes quantidades de átomos ou de elétrons, né? Os elementos possuem diferentes quantidades de elétrons. Então, de acordo, à medida que a gente vai caminhando na tabela periódica, a gente vai ver, por exemplo, o hélio, que só tem um elétron em equilíbrio elétrico, né? Ele só tem um elétron, então ele só tem um elétron na primeira camada. A tendência normal é essa. O hélio, que tem 2 elétrons, ele tem 2 elétrons na primeira camada. Quando você vai para o lítio, que tem 3 elétrons, aí ele já preencheu 2 elétrons na primeira camada, que é a quantidade máxima da primeira camada, e tem 1 elétron na segunda camada, que suporta até 8, né, até 8 elétrons. Então, ele tem aquele elétronzinho solto. É como se existisse um cerne ali no átomo, né, assim, mais estável, vamos dizer assim, em maior equilíbrio, e existe um elétron livre, no caso do lítio, como em caso de outros elementos também, né, a gente poderia exemplificar. Alguns têm um elétron livre, outros têm 2 elétrons livres, que ficam assim meio solitários, e que são fáceis de serem retirados, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando o elemento ele tem elétrons livres, ele é condutor. Por quê? Quando você incide uma corrente, um campo elétrico, aí os elétrons saltam de um átomo para outro, formando uma corrente elétrica, né? Além disso, esses elementos que possuem elétrons livres, eles podem se combinar com outros elementos que eles têm quase a quantidade completa de átomos na última camada. Vamos supor, tem um elemento cuja última camada ele suporta até 8 elétrons. E vamos supor que ele tenha 6 elétrons na última camada. Então ele está precisando de 2 elétrons para completar. Enquanto um outro elemento ele tem 2 elétrons sobrando, né? Aí o que acontece? Ele pode doar ou pode compartilhar. Vamos supor, nós temos o caso do sódio, né, que ele
ele se junta com o cloro para formar o cloreto de sódio. Aí o que acontece? Tem um elemento que tem um elétron livre e tem um outro elemento, ele tem uma carência de um átomo na última camada. Aí ele doa um elétron, esse átomo aqui fica completa a última camada e esse aqui também fica completa a última camada. Ele se livrou, vamos dizer, do elétron livre. Só que eles ficam eletricamente carregados, né? Um fica positivamente carregado, porque ele doou o elétron, e o outro que captou o elétron fica negativamente carregado. Então, eles estão eletricamente carregados, os dois. Aí o que acontece? Tende a atrair e a haver uma combinação química. No caso do sódio e do cloro, eles se juntam numa ligação iônica, chamada iônica, e aí eles ganham novas propriedades, né? No caso esse tipo de ligações a gente observa muito em sais, em ácidos, né? Existe outro tipo de ligação também, que é o compartilhamento de elétrons. Existem algumas ligações em que um átomo que tem um elétron ou dois elétrons sobrando, eles passam a circular em torno dos dois núcleos. Então, a eletronegatividade e a eletropositividade, elas ficam em equilíbrio, né? Elas deixam de ter essas tendências de doar e de receber, e de captar, e passam a compartilhar. Então a gente observa esse tipo de ligação, é chamada ligação covalente, né? Que é observada principalmente nas ligações orgânicas, dentre outras, né? Nas ligações orgânicas acontecem ligações covalentes. No caso das moléculas orgânicas, a gente observa sempre a presença do carbono. A gente chama, inclusive, química orgânica de química do carbono, né? As suas propriedades, as suas formas de ligação com outros elementos, eles permitem ligações em cadeia, né? Que a gente observa na química orgânica, além da representação de letras, de quantos elementos, quais são os tipos de elementos que tem, como a gente observa nas fórmulas da química inorgânica, né? A gente tem as cadeias, a representação das moléculas em cadeias, ou em círculos fechados, em polígonos, né? Polígonos, em aros, né? Mas a química orgânica, ela requer essa representação, vamos dizer, em imagem, vamos dizer, em polígonos ou em poliedros, ou seja, em formas sólidas, né, em terceira dimensão, como tetraedros, tipos pirâmides, mais ou menos, né? Então, essa forma e a distribuição dos radicais, dos outros pedaços, né, vamos dizer, da fórmula, ele implica no surgimento de outras substâncias. Às vezes tem a mesma representação literal, mas quando você vai lá para a representação geométrica é diferente, então uma molécula é diferente. Isso acontece na química orgânica, né? E também a gente queria falar um pouquinho sobre espectroscopia. O que é isso? Espectroscopia é o estudo das emanações eletromagnéticas das substâncias, né? Então, cada substância ela emana um tipo de raio eletromagnético, de luz, de raio infravermelho, ultravioleta, de raio X, né? E por aí vai, ou seja, raios do espectro eletromagnético. Então a gente vê, por exemplo, existem equipamentos que eles recebem as emanações do universo, das estrelas, das poeiras cósmicas, e aqui na Terra se analisa como é a composição, quais são os raios, né? Quais são os tipos de onda, os comprimentos de onda que existem naquelas emanações que vêm daquelas estrelas, daqueles corpos celestes. E aí a gente descobre o quê? Qual é a composição? Quais são os elementos que compõem aquela estrela, aquele planeta, aquela poeira cósmica, né? Então isso é que se chama espectroscopia. Então a gente vê uma coisa interessante, só para exemplificar. O hélio
o segundo elemento da tabela periódica, ele não foi descoberto na Terra, ele foi descoberto no Sol. Curiosidade isso, né? Em 1868. Ó, vê só, em 1868 já existia pesquisa espectroscópica, né? Foi através das pesquisas de Pierre Janssen e Norman Lockyer. Esses astrônomos, eles observando um eclipse, aí eles perceberam uma emanação amarela diferente, assim, eles não conheciam aquela emanação de canto nenhum. Então já essa emanação aqui vem de um elemento, né? Então eles identificaram que existe um elemento que não era conhecido no Sol. Aí eles batizaram de hélio. E posteriormente outros cientistas identificaram o hélio no planeta Terra, né, que hoje é utilizado para balões, para equipamentos de mergulho, o hélio, né? É um gás nobre de difícil ou talvez até impossível combinação com outros elementos, são elementos nobres, né? Chamados gases nobres. Tem vários, o primeiro mais leve é o hélio. Então o hélio foi descoberto no Sol antes de ser descoberto na Terra, através da espectroscopia, ok? Então esse estudo de espectroscopia, que ele olha as estruturas químicas desses diversos corpos, eles interessam muito a astrobiologia, né? Vamos exemplificar. Existe uma estrela na constelação de Hidra. A constelação de Hidra pode ser vista no hemisfério sul, a partir do hemisfério sul. A gente observa aqui o Cruzeiro do Sul, a constelação de Centauro, e em seguida uma pequena constelação que é a Hidra. Então a estrela TW Hidra é uma estrela jovem, né, que ela é circundada por uma nuvem, né, uma nuvem certamente protoplanetária. Ali vão ser formados alguns planetas. E nessa nuvem foram observados substâncias como ácido cianídrico e acetileno. Além de que nessa região existe uma grande intensidade de emissão de raio-x. Então, isso é uma condição que a gente supõe o seguinte, que são pré-condições para o surgimento das bases nitrogenadas formadoras dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Então, ou seja, dá a entender que ali vai progredir para que se formem macromoléculas, substâncias, os ácidos nucleicos, essenciais à vida. Então isso interessa muito a astrobiologia, a pesquisa da química pré-biótica, como a gente chama, né? A gente pode encontrar em outros locais aminoácidos, que são formadores de proteínas, também essenciais à vida. A única coisa que a gente poderia locubrar é o seguinte: como é essa construção de uma molécula mais simples, ou de moléculas mais simples, para a constituição de macromoléculas, né? Ou seja, a tendência natural da matéria é se desorganizar. A gente vê a segunda lei da termodinâmica, a lei da inércia. Então isso tudo vai criando essa concepção de que a formação, a construção de algo complexo a partir do simples, com base apenas nas propriedades materiais, né, e casuais, parece algo que não bate bem com a lógica, né? Nós, inclusive, pretendemos aprofundar um pouco mais esses estudos, essas reflexões um pouquinho mais na frente, né? A gente sabe o seguinte, que talvez exista interferência até de outras dimensões espirituais, na formação de macromoléculas, de bactérias, né, que são os seres vivos mais simples que nós conhecemos, mas que nós não entendemos a formação dessas coisas sem uma intervenção externa, a matéria. A matéria por si só não tem essa espontaneidade de construir essas estruturas. Isso, inclusive, é um dos focos do nosso trabalho, a gente analisar e refletir sobre isso e unir a astrobiologia, biologia também, ao espiritismo, né? Ou seja, o espiritismo é uma ciência, ciência do espírito,
do perispírito, da atuação desses elementos naturais. O espírito é um elemento natural, né? um fator natural de fenômenos naturais, inclusive de geração, de germinação, né? De recuperação dos sentidos, quando ele é atingido, né? De recomposição dos sentidos, dos tecidos. Então, tudo isso são coisas que sugerem a existência de um fator externo à matéria, que nós vamos trabalhar isso com mais calma, um pouquinho mais para frente. Então, meus queridos, que o nosso Criador, a causa primária de todas as coisas, a inteligência máxima do universo, nos abençoe e nos ilumine. Abração para todos e até o próximo vídeo.